início do mês de setembro, mas agora a gente vai procurar dedicar aí um tempo da nossa programação aí, pelo menos uma vez por semana, para a gente trazer esse assunto. E quem está com a gente aqui é a psicóloga Daiane Rota de Oliveira Vilarinho, e ela vai falar um pouquinho sobre a saúde mental e também sobre o autocuidado, né? Porque também a prevenção, né? A gente fica pensando quais os sinais, né? Como é que eu percebo que eu não estou bem assim, que a minha saúde mental não está boa e que eu preciso procurar ajuda, né? E aí vamos conversar com a Daiane para explicar para a gente aí como se dá esse processo. Bom dia, Daiane, seja bem-vinda à Rádio Cidade, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tá certo. Daiane, antes da gente entrar no assunto, nós temos aqui como método aqui nas nossas entrevistas, muito mais para instrumentalizar o entrevistador do que qualquer outra coisa, conhecer um pouquinho dos nossos entrevistados. Então, antes da gente entrar no assunto, conta um pouquinho quem é a Daiana, da onde que ela vem, né? Se ela é de Birubá ou veio para cá, como é que a psicologia entrou na vida dela, para a gente ir contextualizando aí o entrevistador e também a nossa audiência. Pelo meu sobrenome, acho que a maioria dos ouvintes podem perceber que não sou de Ibirubá, né? Mas resido aqui desde os 10 anos de idade. Hoje eu tenho 33. Então eu me considero mais ibirubense que espumosense, que eu sou de Espumoso. Tá certo. E aí, quando é que tu te formou aonde? Eu me formei na Attus, né? Que antigamente, na época que eu me formei, era IMED, o nome da faculdade. Me formei em 2019, né? Sempre tive o desejo, desde os 15 anos, de cursar psicologia, mas por um pouco de estigma com a profissão na época, meus pais não me apoiaram nessa decisão e eu fui cursar engenharia. Então, me mudei para Santa Maria, fui cursar lá na Federal de Santa Maria, fiquei 3 anos lá. Foi uma época um pouco difícil da minha vida. Optei por trancar o curso, voltar para casa e recomeçar com o que eu sempre quis, que foi psicologia. Então, em 2014, iniciei o curso de psicologia, me formei em 2019 e desde então atuo aí na cidade. Legal, isso é muito interessante, né? Sair das exatas assim para psicologia assim é uma guinada, né? Mas essa coisa da gente olhar para dentro e olhar principalmente para como funciona, né, o nosso cérebro, como funciona o nosso pensamento, como funciona o nosso sentimento, como que isso interfere, como que isso vai se consolidando na nossa formação enquanto pessoa, assim, né? Qual a importância que a nossa mente, né, que o que a gente pensa, né, o que a gente pensa influi sobre as nossas decisões, sobre as nossas atitudes. É extremamente importante, né? Eu diria que a nossa cognição é a parte essencial de quem nós somos. É o nosso direcionamento, os nossos pensamentos são é o nosso direcionamento das nossas ações e pode muitas vezes interferir, inclusive, no que a gente sente e a maneira que a gente se relaciona com as outras pessoas, né? Uhum. Então, seria a medula óssea do nosso emocional, os nossos pensamentos. Tá certo. Olha só, vamos dar uma olhada para o cenário que a gente está, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais de 700 mil pessoas que morrem por SUI. Eu vou usar essa palavra, né? Todos os anos no mundo, né? E a quarta principal causa desta morte está entre jovens de 15 a 29 anos. E para cada uma dessa morte, estima-se que 20 pessoas tentam, né? Ou seja, 700 mil chegam até lá, né? E atrás disso, né, 20 vezes mais pessoas tentam, né, e fazem esse movimento, né? O Brasil registra cerca de 14 mil mortes, né, por ano, cerca de 38 por dia. E a maior parte dos casos ocorre entre homens, mas as mulheres apresentam mais tentativas. Os estados do sul do Brasil apresentam algumas das taxas mais altas e aí eu queria entrar nesse viés contigo. Por que que a nossa região aqui, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, por que que há essa tendência maior aí à questão do suicídio? A gente precisa levar em consideração um fator muito importante que é o cultural, Uhum. né?
Nós somos estados com uma colonização maior europeia, né? E a gente sabe que essa cultura por si só é mais fechada. Não Entendi. tendem a falar muito sobre o que sentem, o que pensam, né? Então, isso acaba agravando o quadro de saúde mental das pessoas. Então, o fator cultural, ele é muito forte. Existem também algumas pesquisas mostrando, mas isso ainda não está engatinhando, ainda não tem nada muito concreto, muito bem desenvolvido sobre isso, mas existem já correlações também com a questão da agricultura, dos agrotóxicos, né? Existem pesquisas nas plantações de fumo, porque o fumo ele é uma planta que as pessoas ficam muito expostas a agrotóxicos diretamente na pele, né? Uma aplicação mais manual, não é feita por maquinários. Então já existe uma correlação com essa questão, né, da saúde mental, da depressão. Tá certo. E o fato de jovens, né? Porque aí tu tem esse recorte, né? Regional, cultural e tudo mais. E aí tu tem o recorte etário também, né? O fator jovem. Por que que os jovens de hoje, essa geração aí de 15 a 29 anos, ela tem mais, é mais propensa a esse tipo de situação? É uma preocupação hoje, né, da psicologia brasileira, é esse aumento nessa faixa etária, né? É um aumento bem significativo. Nós somos um dos países no mundo que apresentam um aumento maior nessa faixa etária. E eu acredito que seja também uma questão geracional, né? A maneira que estamos educando nossos filhos, estamos educando nossos adolescentes. O quanto será que a gente está proporcionando espaço para essas gerações conseguirem falar sobre o que estão sentindo? Ou esses jovens, essas crianças estão buscando suporte na internet. Nós somos um dos países que mais faz uso das redes sociais. Então, a gente precisa refletir sobre a responsabilidade que a gente tem nessas gerações que estão vindo, né? Se a gente está dando vazão a essas necessidades emocionais que eles têm, ou a gente está ignorando isso como culturalmente a gente aprendeu a fazer, e essas gerações estão, então, recorrendo à internet, recorrendo a esses relacionamentos que são mais tóxicos e prejudiciais para a saúde mental. Acredito que seja importante que a gente olhe para isso, né? Porque hoje em dia muitos adolescentes e muitas crianças estão sendo educadas pelo celular. Certo. E quais são, assim, os fatores de risco que a gente pode colocar como pré-disposição, ou seja, o primeiro passo, né, o primeiro grau, né, para uma cultura de suicídio, enfim, né, de uma saúde mental que chega ali no seu limite, né? Quais são os primeiros fatores que a gente pode, enquanto sociedade, identificar e como também como que a gente consegue, enquanto comunidade, né, construir uma rede de proteção, né? Porque no fim das contas é sobre isso, né? Não é sobre a decisão individual da pessoa, mas é sobre como que a gente, enquanto comunidade, acolheu essa pessoa, né? Isso, exatamente. E isso começa lá na infância, né? Nós temos, por exemplo, perfis temperamentais das crianças. Tem crianças que são mais hiperreativas, elas sentem emocionalmente com mais intensidade. Então, para elas é mais difícil lidar com essas emoções. E se elas não tiverem adultos preparados para lidar com isso, vai desencadear lá no futuro uma série de transtornos, né? Talvez até de personalidade. Então, esse é um fator de risco importante que precisa atenção. Uma criança que já tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, no relacionamento interpessoal, porque às vezes é do perfil dela, já isso já é uma característica dela, ter um pouco mais de dificuldade. Ou uma criança que a gente sabe que tem um histórico familiar mais difícil, né? Passou por situações mais traumáticas na infância, já são sinais, já são indicativos dessa atenção especial, né? Certo. Daí, não, olha só, vamos por partes. Eu sou de uma geração que vem do analógico, né, e foi se adaptando ao digital conforme o digital foi chegando, né. A minha infância foi toda analógica, não tive videogame, não tive nada disso, né. Minha diversão era ir para frente de casa com meus amigos até alta noite lá, até a mamãe chamar,
para entrar para dentro porque estava ficando muito escuro ou porque estava esfriando, para botar um casaco, coisa desse tipo, né? Também sou de uma geração que apanhou de vara, né? Que sofreu esse tipo de corretivo, né? Que os nossos pais tinham culturalmente na sua época, né? Mas ao mesmo tempo não criei nenhum tipo de trauma e olho para os meus amigos, né, da minha geração, assim, nenhum deles também assim teve esse tipo de condição, ou talvez administraram melhor, também a gente não pode entrar, né? Hoje a gente percebe que depressão, transtorno de ansiedade, né, isolamento social, abuso de substâncias, né, históricos de violência, falta de apoio, são alguns dos fatores que estão permeando, né, toda essa conjuntura que a gente está vivendo hoje. Mas a geração mais digital, a chamada geração millennium, né, ela já nasce predisposta a ter problemas de saúde mental, ou isso é um mito e a gente não sei, parece que isso é uma doença dessa geração, né, ou desse tempo, né? Claro que a gente sabe que tem pessoas mais velhas que também têm problema disso, muitas pessoas, idosos inclusive, né? Mas essa geração mais nova, que é um número alarmante assim, existe algum estudo científico que diz, olha, é por causa da tecnologia, é por causa de que eu estou vendo lá as pessoas se expondo de uma forma, digamos assim, porque a gente só posta na internet aquilo que funciona, né? As nossas angústias, as nossas dores, a gente não posta. A gente só posta aquilo que dá certo. E daí, muitas vezes, aquela pessoa está com aquele sentimento e daí ela vai olhar a timeline dela lá e ela só vê felicidade, ela só vê coisa boa, ela só vê empoderamento e não sei o que. E ela diz, pô, mas eu tô diferente nesse mundo, eu não me adapto a esse mundo, né? O meu mundo é completamente diferente que isso que o algoritmo me mostra, né? É essa talvez um dos gatilhos disso? Na verdade, não existe nenhuma pesquisa que diga, né, que os millennials sejam uma geração que é mais propícia à depressão e transtornos mentais, né? O que a gente vem percebendo é uma tendência dos millennials, dessa geração, a falar mais sobre o assunto, né? Porque antigamente, além da gente não ter parâmetros métricos, porque não se catalogava essas questões, antigamente não se diagnosticava muitas vezes, não se falava sobre isso, né? Saúde mental era tabu. Tanto é que eu me formei no ensino médio em 2009, e em 2009 eu estava cogitando, né, cursar psicologia. E para os meus pais isso era um tabu. Em 2009, psicólogo era coisa de louco, né? Então, não estamos muito distantes dessa realidade, porque isso foi há uns 15, 16 anos atrás, né? Então, na verdade, o que se traz hoje mais à tona é a discussão, é colocar isso em pauta, é falar sobre isso abertamente, mas não que não existisse antes e não ocorresse com frequência como ocorre hoje, né? A grande diferença é que hoje a gente fala sobre isso. Entendi. E me diz uma coisa, né, não vamos agora dar um time, porque eu quero entrar no Setembro Amarelo especificamente, mas a tua atuação, assim, eu acabei pulando essa parte, assim, tu tem uma clínica, tu é pública, tu trabalha, qual que é a tua área de atuação? Eu sou psicóloga clínica, tenho meu consultório, atendo público feminino, né? Desde que me formei, optei por atender somente mulheres, então esse é o meu nicho de atuação. E também faço 20 horas semanais na APAE, aqui de Birubá, num projeto da assistência social, né? Então, trabalho essas questões de saúde mental lá com os alunos da APAE. Certo, certo. Só para a gente ter depois esses dados também para conjunturar. Muito bem. Nós estamos em 2025. Setembro Amarelo foi criado em 2015, né, com o objetivo aí de quebrar o tabu em torno do tema. Tu muito bem já trouxe isso aqui, né? E a gente percebe que a cada ano ele tem crescido, assim, né? A movimentação, a discussão, o debate sobre isso, mas eu tenho minhas críticas. Eu acho que muitas vezes fica só no lacinho amarelo, no
seu Facebook lá, na minha instituição, né? Eu boto meu lacinho amarelo lá e tal. E ações efetivas, assim, a gente vê pouco, né, Daiana? Tipo, a gente vê pouco. Dar uma parada ali no que a gente está fazendo para discutir o assunto, né? Fazer um trabalho, por exemplo, a gente tem a nossa indústria, a gente tem o nosso comércio, a gente tem os nossos setores públicos, né? Vamos dar uma paradinha aqui agora e vamos falar, tá tudo bem? Vocês não estão, né? Não está pesado demais a coisa, vocês precisam conversar, alguém precisa, né, que a gente encaminhe. A gente sabe que todas as indústrias, principalmente as grandes, têm o seu psicólogo lá, né, tem o seu setor que trata dessa questão, mas eu vejo que há um certo romantismo, às vezes, né, na campanha e não uma ação prática efetiva. Não sei se você, como profissional, observa isso também. Sim, exatamente, né? Principalmente quando a gente fala sobre mudanças, porque o Setembro Amarelo ele é muito positivo porque ele traz em evidência a discussão da saúde mental, né? E isso é inegavelmente importante. Mas quando a gente vai falar sobre ações práticas, muitas vezes estamos falando de mudanças. Por exemplo, dentro de uma empresa, de mudanças até da cultura organizacional, né? Mudanças grandes que muitas vezes os próprios gestores das empresas não estão preparados para lidar com isso. E às vezes isso acaba se tornando um discurso vazio, realmente só para cumprir protocolo. É Setembro Amarelo, vamos colocar isso em evidência, vamos falar sobre algumas coisas, mas as que eu tiver que tomar uma ação de autorresponsabilidade sobre isso, eu não quero fazer, né? Infelizmente, isso acontece realmente. Tá certo. Quais são os principais sinais, então, que alguém pode estar em sofrimento emocional e que a gente possa identificar e que atitude tomar, né? Porque às vezes também você fica naquela situação, será que eu não estou sendo invasivo? Será que eu não estou mexendo na individualidade da pessoa, né? Não estou sendo deselegante, né? Fazendo esse tipo de pergunta. Aí eu estou falando, se eu percebo isso na escola, se eu percebo isso na própria família, se eu percebo isso no trabalho, né? Quais são os sinais e que uma pessoa está em sofrimento ali? Que tu consegue perceber assim Geralmente ocorre uma mudança gradativa de comportamento, né? Uma pessoa que é mais falante, que gosta de fazer uma piada, que é mais sorridente, tu começa a perceber que essa pessoa devagarinho vai se apagando, vai parando de fazer as piadas, vai parando de sorrir com tanta frequência, já perdeu aquele brilho no olhar, parece que ela tá perdendo o interesse nas coisas que ela gostava de fazer, né? uhum, Ou a pessoa, ela começa a refletir isso nas relações, fica irritada, briga, às vezes por uma coisa que parece pequena, tem uma reação emocional forte, parece que tem algo dentro dela fervendo, né? uhum, Ou tá com uma dor de estômago, tá com uma enxaqueca, sempre tem uma questão física ali que tá reclamando, que apresenta queixas, uhum, né? Ou reclama que não tem dormido bem, né? Com frequência, relata que não tem dormido, que não tem um sono de qualidade, não está se alimentando direito, está comendo em excesso ou não está comendo nada. uhum. Né? Tudo isso são pequenos indicativos que tem um quadro de saúde mental ali que precisa de atenção. E como que a gente pode ajudar assim, sem julgar ou sem pressionar, né? Sem complicar ainda mais essa situação? Acredito que seja importante oferecer ajuda, né? Tipo assim, fulano, tenho percebido que tu não anda bem, tu não tá com aquele brilho no olhar, não tá sorrindo como tu fazia antes, tá acontecendo alguma coisa, tu quer dividir algo comigo, tu tá com algum tipo de problema que tu não tá conseguindo resolver, tô aqui para te ajudar, né? Sou teu amigo, pode contar com o meu apoio porque você precisar. Eu acredito que é importante se colocar à disposição das pessoas. A gente tá sempre correndo no dia a dia, vivendo um cotidiano tão conturbado que a gente não olha mais uns para os outros, né? Não dá essa atenção devida uns para os outros. Então, acredito que isso, esse cuidado por si só é importante e é uma maneira de tentar ajudar, porque se a pessoa está precisando, ela vai se sentir confortável em Uhum, buscar você uhum. para ajudá-la nessa Para falar situação. sobre o assunto, né? Uhum. E o que a gente, enquanto sociedade, ainda precisa mudar para a gente falar mais abertamente sobre essa questão da saúde mental?
Eu acredito que a gente precisa desconstruir algumas crenças, né? Primeiramente. Porque muitos de nós, na verdade, todos nós temos traumas. Isso é inegável, né? Mas eu li esses dias uma frase que me marcou e eu acredito que eu vou levar ela para a vida toda, que é: a infância é o chão que a gente pisa pela vida inteira, né? Uhum. Então, eu acredito que a gente precisa desconstruir algumas crenças sobre a infância. Uhum. Precisa entender que bater é violência, né? Que a gente não pode fazer isso com os nossos filhos, que existem outros caminhos para educá-los, que a gente precisa desenvolver o diálogo. Educar crianças é repetir inúmeras vezes a mesma coisa, eles aprendem por repetição. Nós, como adultos, precisamos estar preparados para lidar com isso, né? Porque isso é a base que vai construir uma sociedade mais saudável, que a gente vai conseguir falar sobre essas questões de maneira mais aberta, porque os traumas, se não tratados, eles vêm à tona em algum momento da nossa vida, né? Em algum momento eles vão surgir aí, ou se já não incomodam todos os dias, eles vão trazer alguma consequência a longo prazo e muitas vezes é uma depressão, muitas vezes é uma tentativa de tirar a própria vida. Então a gente precisa olhar com carinho para a infância. E agora falando como pai, tá? A gente vive uma rotina meio que de sucessiva reprodução, né? Então, ai, eh, eh, eu ouvia do meu pai e da minha mãe que a vida era daquele jeito porque o pai e a mãe dela tinham feito assim, e aí eles reproduziam isso para mim, e aí eu vou produzir para os meus filhos, que vão produzir para os filhos dele, e a gente percebe que isso vai como uma bola de neve, né, crescendo, né, cada vez mais, né. Então, eu ouço minha mãe dizer, por exemplo, que a mãe dela era muito mais, digamos assim, muito mais, não vou usar a palavra violenta, né? Mas muito mais braba, né? Muito mais ranzinza, muito menos afetiva do que ela era conosco, né? Então, tipo, um abraço, um acalanto da mãe dela para ela é uma coisa que ela não tem lembrança, né? E eu tenho, mesmo que poucas, mas tenho, né? Lembranças disso com a minha mãe. E eu tento fazer o máximo com os meus filhos, né? Que eles tenham lembranças desses momentos. Só que às vezes eu tenho gêmeos pequenos, né? 2 anos eles têm. Então, às vezes a rotina, o dia a dia, a correria e tal, e lidar com duas crianças não é fácil. É uma coisa muito puxa demais a gente, né? Uhum. E às vezes tu mesmo que inconsciente acaba saindo, digamos assim, do prumo, né? Então, alterando a tua voz, dando até uma palmada. Eu não vou fazer aqui nenhum tipo de santismo aqui, né? A gente às vezes sai fora do coisa, dá uma palmadinha ali, né? Porque a gente foi educado assim, né? E como é que a gente muda essa cultura? Porque é uma cultura de violência que vem passando de geração a geração. Eu ouço na sociedade, eu ouço das pessoas, eu ouço da mídia, eu ouço né, de várias pessoas dizendo: "Ah, eu tomei um monte de palmada e não me fez mal, me ajudou a crescer e tal", né? Como que a gente vira essa chave daí? Eu acredito que é com discussões como essa que a gente está tendo agora, falando sobre os impactos disso tudo, né? Porque a pessoa que fala que tomou um monte de palmada e que tá tudo bem, vai olhar, a pessoa precisa tomar um remédio para dormir, a pessoa tem quadro de ansiedade, às vezes tem uma depressão, né? Tem uma questão, às vezes, de estômago que não melhora nunca, tem úlcera nervosa, tem várias coisas, né? Então, a gente precisa primeiro destruir esse discurso de que apanhou e não deu em nada, porque deu, né? Tá aí os resultados. Hoje em dia é difícil quem não toma um psicofármaco, né? É difícil quem não tem uma questão mental para lidar. Então, acho que começar a desconstruir essa crença de que apanhou e não deu em nada já é um bom começo, né? E a gente, como adultos, a gente precisa se olhar. Aí que entra a importância de gente se cuidar, o autocuidado, Uhum. né? Porque para a gente conseguir educar outro ser humano,
a gente precisa estar bem mentalmente. Essa criança vai se espelhar na gente, em como a gente lida com as nossas emoções, né? O nome disso é corregulação emocional. A criança, ela precisa do adulto para se regular emocionalmente, porque ela ainda não sabe lidar com as emoções dela, né? Então, um adulto que não sabe lidar com as próprias emoções, como é que ele vai passar esse ensinamento para essa Tu criança? sabe que tu tá falando agora, eu tô até me emocionando aqui, porque às vezes quando a gente tá muito duro com as crianças, assim, porque eles estão muito agitados e tal, que a gente dá uma seriada na conversa com eles, a primeira coisa que eles fazem é procurar o Bubu. O Bubu é aquele bichinho que fica na chupeta deles, né? Que é um bichinho de pano lá, né? Então eles buscam naquele subterfúgio ali, naquele instrumento ali, aquele carinho que em tese nós estamos negando naquele momento, né? É na hora, assim, é uma coisa assim, primeiro momento que a tristeza deles eleva o tom, a primeira coisa que eles pedem, Bubu, Bubu, né? E sai, né? E tu falando isso e eu fazendo essa correlação, é uma coisa que a gente até dói, né? No pai e na mãe isso, né? Porque a gente não está preparado ou tá e não quer reconhecer isso, né? Porque a gente precisa falar sobre isso e ao mesmo tempo precisa criar um roteiro de qual é a atitude que eu tenho que ter quando ele está muito desobediente, né? Ou quando ele está birrento, que ele começa a chorar, chorar, chorar e não para de chorar e eu não consigo acalmar ele e ele continua chorando e nada que eu dou para ele quer e tá, ele também está passando por um processo ali, né? Então, só que a gente parece que quer colocar na criança o entendimento que a gente tem sobre o mundo. Eu acho que é um pouco Uhum. nisso, né, Daiane? Isso, exatamente. E quando a criança tá assim, que ela tá sofrendo de uma crise de birra, né? Porque a birra, o que que a birra é? A gente achava antigamente que a birra era falta de educação, né, da criança. E não, a birra ela é neurológica. É quando a criança ela não tem estratégia emocional, ela não tem resiliência emocional para lidar com o que está acontecendo com ela. E aí ela entra em crise. E a maneira que ela tem de demonstrar essa crise é a birra, né? E nessas situações, às vezes a gente acha que a criança quer o brinquedo, a criança quer comer uma coisa, a criança quer aquilo, quer isso, quer aquilo. Não! Às vezes o que ela quer é que o adulto pegue ela no colo e só diga para ela que aquilo vai passar, que vai ficar tudo bem e que ele tá ali por ela se ela precisar, né? E é isso que é assim que a gente vai ensinando a elas se acalmarem, não recorrendo a um artifício extraordinário, né? Uhum. Porque é através dessa compensação, nesses momentos, que a gente vai criando vícios nas crianças, né? De comer, de beber, né? De usar alguma substância, Uhum. né? É ensinando para ela que o suporte emocional para ela lidar com o que ela Uhum. está sentindo tá fora dela. E não, tá dentro dela. Só que o adulto só vai ensiná-la fazendo isso, dando um colo, dando atenção, explicando que aquilo daqui a pouco vai passar. Passamos pela fase da infância, né? Como nós lidamos com os nossos filhos bebês, crianças, né? Agora eles cresceram um pouquinho, né? Aí chega aquela outra fase, né? Que é o adolescente, né? Que talvez para os papais e mamães que têm filhos adolescentes seja uma das fases mais complicadas, né? Porque a criança, o pai e a mãe, ela tem a autoridade, né? Então ela impõe aquela autoridade e a criança não tem muito como se defender daquilo, né? Uhum. Já o adolescente não, né? O adolescente já tem minimamente, né, uma ideia sobre o mundo e aí ele enfrenta aquilo e aí causa vários tipos de problemas, e aí o adolescente já tem, inclusive, capacidade de tomar atitudes, né? O que muitas vezes são essas que a gente está falando hoje, né? Como é que os pais e a escola e a comunidade lida com adolescentes que estão passando por essa questão, né, de um problema de saúde mental, né? Como é que a gente se relaciona com essa geração que é tão explosiva assim e que parece que ali na frente pode tomar essa atitude, né? É uma coisa que pode vir no impulso, né? Uhum. Sim. Adolescentes que estão passando por essa situação precisam de acolhimento, né?
precisam ser escutados. E a gente sabe que, né, existem estudos que mostram isso, que a adolescência por si só, o fenômeno da adolescência faz com que os adolescentes se afastem dos pais, queiram buscar seus semelhantes, né, conviver com outros adolescentes. E muitas vezes quando ocorre esse afastamento do filho, os pais também se afastam, né? Então não desistir do próprio filho, buscar, querer dialogar, querer saber sobre o cotidiano, sobre o que está acontecendo nas amizades, sobre o que estão conversando, sobre o que estão discutindo, né? Trazer um suporte para esse adolescente, porque ele precisa desse suporte. Se ele está passando por uma situação de quadro de saúde mental, é porque lá na infância talvez já faltou esse suporte, esse acolhimento, esse cuidado, essa afetividade, né? Mas ainda é tempo de recuperar isso, né? Então, dá essa atenção, esse tempo de qualidade para o filho adolescente E que está aquele ali. argumento daí, né? Eu fiz tudo certo, eu te dei amor, não te deixei faltar nada, e piriri, parará, e parará. Mas só pelo fato da pessoa usar esse discurso já nos mostra que talvez faltou sim coisas importantes, né? Então, acredito que não seja momento de jogar na cara do adolescente as coisas, né? O educá-lo, criá-lo, dar o que ele precisa é a obrigação dos pais, né? Isso não pode ser cobrado. Isso é muito injusto com os filhos também, porque é uma dívida que filho nenhum no mundo nunca vai conseguir pagar para os pais, né? Os pais precisam fazer isso por amor, não por esperando algo em troca, né? Então acredito que a gente precisa olhar com mais carinho para esses adolescentes e olhar, ter um olhar crítico consigo mesmos, né? Perceber o que fez de errado, o que errou e tentar reparar. Tu sabe que hoje, acredito eu, né, que eu sou muito resolvido mentalmente, assim, mas eu já tive meus momentos de crise, assim, em muitos momentos, inclusive já adulto. Eu lembro um episódio muito marcante na minha vida, assim, que eu estava na redação do jornal que eu trabalhava lá em 3 de Maio, e aí era uma edição que estava bem complicada lá e estava acontecendo um monte de coisa, e aí simplesmente na metade do meu trabalho eu simplesmente levantei da mesa, do computador, assim, levantei e saí sem rumo. E aí fui na minha casa lá e peguei uma mochila, botei umas coisas na mochila e saí. Simplesmente saí. Naquela época a gente tinha aqueles celulares tijolão, né? Que era só de número e tal. Desliguei aquele celular, levei junto, porque eu pensei assim, não, eu posso vir a precisar depois. E eu saí, simplesmente saí, fui. E aí eu achei um canto lá na beira de um alagado, lá tipo aqui 15 de novembro. E lá eu tinha uma barraquinha que eu gostava de fazer camping. E aí eu abri a minha barraquinha lá e fiquei lá. E lá eu fiquei pensando assim, olha, eu vou ficar aqui um tempo, daí depois daqui eu vou caminhar até tal cidade, daí daqui eu vou lá naquela cidade lá, eu vou fazer não sei o que e tal. Eu não queria voltar para aquele problema, para aquela pressão. Era o que passava na minha cabeça. Né? E a galera lá da redação, tudo louca, me procurando. E um dia que foi o Cristiano, que aconteceu, ter que fechar o jornal e tal e coisa e tal. Isso eu com os meus 30, eu acho que tua idade, 30 e poucos anos, 33 anos, né? E aí, num determinado momento, isso desligou. Aí eu cheguei num determinado lugar e disse, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho tanta coisa para fazer lá no jornal e tal. Simplesmente virei as costas e voltei, né? Acontece também esse tipo de coisa, assim, de às vezes te dá sei lá, um reset ali e aí tu ignorar tudo. O que que leva, às vezes, porque eu penso assim, hoje, analisando isso, que eu estava numa situação de saúde mental ali no limite, né? Então explodiu. Eu só não tomei uma atitude mais drástica porque eu não vi aquilo como saída para aquilo que eu estava vivenciando. Naquele momento eu só pensava que sair da onde eu estava já estava bom, né? Não precisava eu ir para não precisava acabar o mundo, né? Então tem fases e fases. Eu trouxe esse tema assim até porque eu acho que a gente precisa falar que por mais que eu seja um jornalista hoje, né, que tenha um certo respeito na comunidade e tal, todo mundo passa por esse problema, né, Daiane? E tá tudo bem falar sobre isso, né?
que todos nós passamos, né? Até os mais que estão nos espaços de poder, os mais, digamos assim, aqueles que a gente mais admira, né? Que a gente olha assim, porque muitas vezes tem isso também, a gente olha para as pessoas, nossa, capaz, essa pessoa aí tem tudo, né? Tem uma esposa linda, tem filhos maravilhosos, tem uma conta bancária recheada, tem um trabalho reconhecido, né? Aí dali a pouco tu vê lá aquela pessoa se suicidou, né? Porque não é sobre ter, né? É sobre ser, eu acho. Esse que é a grande questão que o Setembro Amarelo precisa trazer, né? Como é que está a minha saúde mental? E o que é o autocuidado, Taína? O que é o autocuidado? Como que a gente cuida disso? Como que a gente acende essas luzinhas assim? Como que eu faço para eu ter um dia mais positivo, para eu não ficar pensando, né, para minha mente não ficar trabalhando em coisas que não necessariamente são boas para mim? O autocuidado, ele começa pela observação dos próprios pensamentos, né? Cuidado que a gente está pensando, né? Às vezes a gente tem tendência a se crucificar nos pensamentos. Por que que tu errou? Por que que tu fez isso dessa forma? Por que que você foi assim, né? A gente se xinga mentalmente. O autocuidado começa aí, começar a cuidar a maneira que a gente mesmo se trata, né? Como a gente lida com os nossos próprios erros, se somos tolerantes, pacientes, né? Ou se estamos sendo fortes generais dentro da nossa cabeça. Começa por aí. E também com ações práticas no dia a dia, né? Cultivando as nossas relações de maneira saudável, tratando o nosso filho, o nosso cônjuge, né? As pessoas que a gente convive com tolerância, com paciência, com empatia, porque isso vai fazer com que as nossas relações fiquem mais saudáveis também. Isso vai contribuir para a nossa saúde mental. Ter aquele momento para fazer uma coisa que nos dá prazer, que faz nos sentir vivos e entender por que que estamos vivendo, né? Essa busca por sentido. Então, é importante, sim, olhar para essas coisas. E não é nada de extraordinário, né? Às vezes a gente falando em autocuidado, as pessoas pensam, ir na academia, a mulher, né, se maquiar, fazer um skincare, né? Também são autocuidados. Mas tem coisas que são pequenas, práticas e que tu pode fazer o tempo todo, 24 horas por dia, sem custo nenhum, né? Andando nesse caminho já é um bom indicativo de saúde mental, né? Uhum. Se precisa fazer terapia, parar de negar que precisa fazer terapia, né? A mudança ela é positiva na maioria das vezes, Uhum. então aceitá-la, Uhum. né? É importante aceitar que não somos perfeitos, que erramos Uhum. e que a gente sempre vai poder reparar os nossos erros, né? Tudo tem solução nessa vida. Esse é o caminho para a gente cultivar o autocuidado. Tá certo. Vamos agora indo adiante aqui nas gerações, né? Já passamos aqui pelas crianças, já passamos pelos adolescentes, já passamos por nós mesmos, né? Agora vamos para nossa ancestralidade, né? A gente tem pai, tem mãe, né? E aí dizem os pais que criam os filhos para o mundo, né? Mas não necessariamente esses filhos têm que virar as costas para, né, os seus pais, né? Então eu percebo também que outros dados alarmantes também é que a gente tem idosos, né? Um grande número de idosos passando também pelo problema, pela questão de uma saúde mental mais abatida, né? Que se enxergam como um problema, se enxergam como um peso, principalmente quando a idade vai passando, né? A minha mãe, por exemplo, ela, antes tu estava falando, eu disse, nossa, ela está falando da minha mãe, né? Porque a minha mãe é uma pessoa que tu liga para ela, ela está sempre com dor, ela está sempre com alguma coisa, né, para resolver, ela nunca acontece tu ligar, ela dizer, nossa, tô bem, tá tudo certo, né? Beleza, que bom que tu ligou, tava com saudade e tal, né? Quando meus filhos chegaram, foi um up para ela, assim, porque ela perdeu um irmão meu que era especial com 33 anos, daí desde que o meu irmão faleceu, ela mudou completamente. Esses elementos que tu trouxe aí são reais, assim, mudou a fisionomia dela, né, mudou várias coisas. Ela seguiu
o barco porque tinha que cuidar do meu pai, que estava doente também. Daí o meu pai faleceu. Meu pai foi um que se entregou assim depois que o meu irmão faleceu. E aí, quando meu pai faleceu, a minha mãe, por um lado, ela criou um mundo só dela, né? Que ela ia viver a vida e tudo mais e tal. E aí, por outro lado, ela ficou cada vez mais fechada para ela, né? E tal. E eu percebo assim que a gente cria a nossa rotina, né? E a gente até sabe que o nosso pai e a nossa mãe estão lá, né? Eu falo nosso pai e nossa mãe, agora falando todo mundo, né? Mas a gente não olha para eles com o devido olhar que a gente deveria, né? Talvez a gente pense, não é mais minha responsabilidade, agora eu tenho os meus filhos, a minha casa, a minha rotina e tal, né? E a gente vê cada vez mais essa situação crescendo, né? Quanto mais vai crescendo a idade, as pessoas vão ficando mais doentes mentalmente. Eu vejo isso, sabe? Tipo, a minha mãe, ela toma muito remédio para depressão, ela não consegue dormir, fica acordada, agita bastante e tudo mais. Como é que a gente cuida dessa geração da maior idade, né, que a gente chama, né? Minha mãe tem mais de 60 anos, então os idosos, né, eles também passam por isso, né? E talvez eles estejam mais frágeis porque eles se sintam, eu já vivi tudo que tinha para viver, então o que vier pela frente agora é lucro, no sentido de que, se eu morrer agora tá tudo certo, né? Na verdade, a terceira idade, a velhice, ela traz uma reflexão grande para a vida do ser humano, né? Porque é o momento de tu olhar para trás e ver tudo que tu construiu e às vezes a pessoa não vai se sentir satisfeita com que ela viveu, o que ela construiu, né? Aí que entra a importância da pessoa mais jovem, do filho, né? Prestar esse suporte emocional para os pais e mostrar que eles ainda têm tempo para viver tudo que eles precisam viver, né? A gente tem muitos tabus relacionados à terceira idade. E ajudar essa pessoa a quebrar esses tabus e entender que ela ainda tem muita vida, que ainda não acabou, que tem muito tempo ainda e que tem condições de viver o que quer viver. Eu acredito que seja importante, né? Para esse idoso não se privar, porque muitas vezes eles se privam, eles se isolam, eles só ficam em casa por crença de acreditar que é isso que está reservado à velhice, né? Então, mostrar esse outro lado, que eles precisam se permitir viver o momento, né? É importante. Agora eu vou entrar dentro da tua especialidade, assim, tu disse que tu é uma psicóloga que trabalha só com mulheres, né? E a gente percebe que as mulheres, elas têm essa coisa da relação tóxica, né? Hoje eu percebo assim que eu sou às vezes machista, que eu sou às vezes eu acho que o meu trabalho é mais importante que da minha esposa, que a minha agenda é mais importante que a dela, que as minhas prioridades são mais importantes que a dela, e a gente discute bastante sobre isso, e a gente conversa bastante sobre isso, né? E tenta minimamente resolver, mas nem sempre fica resolvido, né? E às vezes se magoa, se machuca, né? As coisas não são exatamente como a gente espera. Mas existe uma característica na saúde mental das mulheres que é diferente dos homens. Os homens são mais pragmáticos, ou isso é bobagem da minha parte, eu estou falando uma besteira aqui, e a gente, homem, sente da mesma forma os problemas relacionados à saúde mental do que as mulheres. Mas tu, como atende mulheres no dia a dia hoje, qual que é o grande vilão da saúde das mulheres, da saúde mental das mulheres? É a relação? Culturalmente, né, a gente precisa fazer esse recorte das questões de machismo e todos nós somos machistas em maior ou menor grau, mas todos nós somos, né? Está incrustado na nossa cultura, então Estrutural. é cultural, a gente vai aos poucos desconstruindo, tendo consciência disso, né? Mas hoje o principal vilão, acredito eu, né, na vida feminina hoje é a sobrecarga, né? Nós vemos mulheres com sobrecarga de papéis muito grande, principalmente as mães, né? Elas trabalham fora,
elas têm o trabalho da casa, doméstico, porque são poucos os maridos que realmente fazem o trabalho doméstico de igual para igual, né? Aí tem o cuidado com os filhos, né? Que são poucos maridos que também cuidam de igual para igual desses filhos. Aí, às vezes, essa mulher também tem um pai ou uma mãe que está doente, que é mais idoso, que precisa de um cuidado extra também. Então, a gente vê aí uma jornada de trabalho muito pesada para a mulher, né? E eu acredito hoje que um dos principais adoecimentos das mulheres de gerações mais velhas, né? Mais maduras, acima de 20 anos, seja essa sobrecarga. Uhum. E as questões de gênero? Não sei se tu recebe muito isso, né? A questão, no teu caso, de mulheres, né? Que tem uma questão de gênero diferente, que não é aceita, seja pela família ou pela própria sociedade, que não consegue administrar, né? Essa questão de ser diferente, de ser lésbica, de ser homossexual, de ser, enfim, de ter uma outra condição, né? Que aquela que foi estabelecida pela química, digamos assim. O que eu percebo e o que eu já constatei em consultório é que, na maioria das vezes, o sofrimento que uma mulher passa por essas questões de gênero, de sexualidade, é com o julgamento alheio, não Uhum, é com o que ela sente e o que ela vivencia, né? Na maioria das vezes, isso está bem claro para ela, né? uhum, A dificuldade vem do como o outro olha, como o outro julga isso e o uhum, impacto que isso traz para a vida dela. uhum. Entendi. Muito bem, Diana, foi muito legal o nosso bate-papo. Foi só uma introdução aqui para nossa semana. Tem muita coisa para a gente fechar, para a gente falar aqui, mas eu queria ainda trazer aqui para a reflexão que tu trouxesse qual é o papel das escolas, das empresas, né, da comunidade para construir uma rede de apoio, né, para que a gente tenha não só conte com quem é mais próximo da gente, né, mas que a gente possa ter uma rede consolidada, né, para quando a gente precisar, e todo dia eu acho que a gente possa contar com essa rede, né? Sim, acredito que os profissionais dessa rede precisam se capacitar, precisam estar preparados para lidar com isso. Em questão institucional pública, aqui em Birubá a gente tem um aparato bom para lidar com isso, né? Temos o CAPS aí, que foi uma conquista de luta de muito tempo, então que está aí para ser usado, né? Temos os postos de saúde também, que estão preparados para lidar com isso. E a gente precisa, sim, que as escolas precisem olhar para os seus alunos com atenção, com carinho, com acolhimento, né? Lidar com o bullying como precisa ser lidado, que não é ignorando, não é, né, relativizando. O bullying é um assunto sério que precisa ser olhado com cuidado, né? Não pode ser ignorado. As empresas precisam olhar para os seus colaboradores como seres humanos, não são máquinas, Uhum, cometem erros, tem um limite de sobrecarga também, né? uhum, Então, olhar para isso com cuidado, né? Criar estratégias para evitar essa sobrecarga, né, dos colaboradores. Esse adoecimento é importante também. uhum. Então, todos nós temos um papel essencial para lidar com isso de uma melhor maneira, né? Para que o Setembro Amarelo, cada, cada ano que passe, tenha resultados mais efetivos, que a gente não fique só secando gelo, né? Uhum. Daiane, agora eu vou perguntar para ti assim, e uma psicóloga precisa também de autocuidado? Ah, com toda certeza, né? Uhum, O nosso trabalho, ele é um trabalho desgastante emocionalmente, porque a gente está lidando com as questões dos outros uhum. e isso nos afeta, né? Eu vi um texto do Carpinejar maravilhoso para o dia do psicólogo, assim, que eu me coloquei no lugar dos psicólogos, assim. Eu disse, nossa, imagina você ficar o dia inteiro ouvindo, né, as questões do outro, né? E como é, não tem como tu desligar uma chave, eu fechei o consultório, agora eu vou para casa, está tudo bem, né? Não existe, né? Desligar uma chave seria muito prático se tivesse, mas não tem. Então, sim, a gente precisa olhar para a nossa saúde mental também com carinho, com cuidado, né? Ter os nossos momentos de autocuidado,
fazer psicoterapia, porque psicólogo também tem trauma, né? A gente também tem questões que a gente não lida muito bem como todas as outras pessoas. Então a gente precisa se trabalhar assim como trabalha os outros, né? Ter essa consciência. Isso não é só psicólogo, qualquer ser humano. O primeiro passo é esse, ter consciência das questões que precisa trabalhar em si mesmo. Tá certo. Daiane, quem quiser te conhecer, assim, as meninas, então, já que tu trabalha com mulheres, né? As mulheres que estão conectadas aqui nas nossas lives, aqui também na rádio, né? Que quiserem consultar contigo, aonde elas te encontram, né? Como é que elas agendam, tu faz atendimento privado, ou tu, enfim, como é que funciona o teu consultório? Eu atendo junto à clínica Biotherapy, né? A Biotherapy fica em cima do Burger Luger, para quem não consegue se localizar. A gente tem uma placa preta luminosa linda lá de noite. Atendo lá junto com outras mulheres, né? A gente também dá essa ênfase ao cuidado, o cuidado para a mulher, né? Voltado para a mulher. E quem quiser entrar em contato comigo pode me procurar no Instagram, né? É Daia Psico, o meu usuário lá, pode me procurar, vai me encontrar lá. Também se quiser procurar a clínica é Biotherapy com TH e Y no final, _ Essência Integrativa. Nós temos outros profissionais lá Da também. Psico, eu acho que é mais curto pro pessoal achar. Então, podem me procurar lá que vocês vão ter acesso a todas essas informações lá no meu perfil. Tá certo. Daiane, muito obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco, né? Eu acho que é a primeira vez que tu vem aqui no estúdio e desejo aí que seja um setembro de luz, né? Um setembro de muita reflexão, da gente falar sobre esse assunto, mas ao mesmo tempo da gente acreditar que amanhã sempre pode ser melhor do que hoje, né? E que a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. A gente precisa refletir, pensar, né? Estar aberto ao outro, à dor do outro também, acolher principalmente. Eu acho que essa é a palavra de ordem, né? Para o Setembro Amarelo, acolher, né? E estar disposto aí a fazer aí parte desta rede aí, né? E que saia aí o lacinho amarelo, saia das nossas redes sociais, enfim, né, dos nossos posts e venha para a vida real efetivamente. A palavra final é tua. Agradeço, então, a Rádio Cidade pelo espaço. É a primeira vez realmente que venho aqui. Me senti honrada em ter sido convidada para falar sobre esse tema tão importante. Deixo, então, o lema do Setembro Amarelo desse ano como reflexão, que é conversar muda vidas. Né? A gente precisa conversar uns com os outros com mais carinho, com mais atenção, parar a correria do dia a dia e olhar para nós mesmos e para nossas relações. E acredito que seja esse o meu recado. Quem precisar de mim, então, pode me procurar, é Daia Psico. E muito obrigada, Cristiano. Foi um momento prazeroso de conversa. Tá certo. Obrigada a nossa psicóloga conversando com a gente aqui, Daiana Rota de Oliveira Vilarinho. E a gente falou aí sobre saúde mental, Setembro Amarelo, autocuidado e também a prevenção ao suicídio. Vamos finalizando por aqui a nossa transmissão ao vivo.